Cheguei! Nossa última live do ano. Hoje nós vamos falar sobre a expansão da consciência. Vamos falar sobre o nosso chakra coronário, que fica aqui, ó, no topo da nossa cabeça. É ele que nos conecta à fonte. Boa noite! Ai, que bom ter a sua presença aqui! Muito bom, minha primeira convidada. Hoje nós vamos fazer nossa última live, tá? Vai ser uma live rapidinho, eu tive que antecipar o horário porque eu vou ter um compromisso, uma confraternização online às 19h30. Então eu tive que começar um pouquinho mais cedo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí com o som? A imagem? Boa noite, Lilian, Vitor, Ana Maria. Chegou a diva, isso aí, Ana, bem-vinda. Então, nós vamos para a nossa última live, gente. Hoje a gente vai falar sobre o chakra número 7, o chakra coronário. O nome dele em sânscrito é Sahasrara. Deixa eu olhar aqui. É o lótus de 1000 pétalas. É o último chakra. Ele fica no topo da nossa cabeça. Ele tem apenas uma abertura apontando para o céu. Então, é como se ele estivesse conectando a gente à fonte de energia. Por isso, ele fica aqui no topo da cabeça. E quais são os órgãos que estão vinculados a esse chakra, né? Os nossos aspectos físicos. Primeiro, a nossa glândula pineal, né? Quando você escuta alguém falar assim, eu despertei para a espiritualidade. O que ela está querendo dizer? Eu despertei minha glândula pineal, eu consigo me conectar com o todo. Eu consigo perceber a energia da espiritualidade agindo em mim. Então, esse chakra é muito importante para isso. Em relação aos aspectos físicos, né? Ele tá regendo todo o nosso sistema neurológico, o plexo do cérebro, né? O órgão principal desse chakra é o cérebro. Então, por isso, ele tá muito ligado à nossa consciência. Boa noite, Lilian. Ouvindo bem, Vitor, que bom. Boa noite, Ana. Então, a parte física é essa. Quando esse chakra tá em equilíbrio, o que acontece? A gente consegue se sentir parte de um todo. Ele nos liga à fonte, né? A fonte de energia, apontando para o céu. E a gente consegue ter uma conexão maior com a espiritualidade. A gente consegue perceber tudo que nos cerca, ter uma boa conexão, um bom relacionamento com as outras pessoas, com todos os seres e com o planeta. E a gente consegue sentir que tudo faz parte de um único sistema, né? A gente consegue se sentir completamente integrado, grato por estar vivo, grato por fazer parte de um todo. Quando a gente pratica meditação, normalmente a pessoa que guia a gente na meditação, o mestre, ele tenta direcionar a gente a ter esse tipo de sensação, né? Normalmente quando a gente começa com meditações guiadas. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais tempo com a meditação, normalmente o nosso guia, nosso mestre costuma narrar a meditação de uma forma que a gente sinta a presença de Deus em nós, né? Seja qual for a crença da pessoa, a energia da espiritualidade, da natureza. Boa noite, Luísa, bem-vinda. Então a gente começa a se sentir parte de um todo. E inclusive o mantra, quando eu fui iniciada na meditação, o mantra que eu aprendi a repetir durante a meditação, me conectar com ele, é Bhavanam Kevalam, que em sânscrito quer dizer tudo é Deus, tudo é amor. Então é isso que esse chakra nos proporciona quando ele está em equilíbrio. Então a gente se desprende um pouco da matéria e se conecta com a fonte de energia. E quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? Em equilíbrio é muito fácil, né? Expandir a consciência, ter mais sabedoria, sentir parte do todo. Mas quando ele está em desequilíbrio, a gente está muito ligado à matéria, muito apegado à matéria e nada conectado com a espiritualidade. Ou então pode acontecer o contrário, uma pessoa começar a ter fanatismo religioso, né? Como se fosse assim, aquela cegueira. Ela fica muito presa aos dogmas religiosos.
e ela perde um pouco a capacidade de se conectar, né, com a sua própria força, com a sua própria espiritualidade e ter consciência sobre o que está acontecendo. Outro desequilíbrio que pode acontecer também é a pessoa ter um egocentrismo muito forte, ter arrogância, até se sentir superior a todos os seres. Sabe aquela expressão que as pessoas... Boa noite, Giovana. Aquela expressão que usa, fulano se sente Deus. É justamente por isso. Quando ele está desconectado, está em desequilíbrio com esse chakra, ele se sente desconectado do que está em torno. E aí ele se sente superior a tudo. Realmente ele se sente um Deus. Então, é esse aspecto da arrogância, de se sentir superior a tudo e todos. Então, já falamos sobre os bloqueios e os desbloqueios nesse chakra. Bem-vinda, Giovana. Agora tem aquelas perguntinhas que eu costumo fazer, né? Pra gente tomar consciência de como anda esse chakra, o que a gente precisa fazer, né? Se perguntar sobre os aspectos principais que indicam um equilíbrio, uma harmonização dele ou não. E qual seria a primeira pergunta que eu faria para você? O quanto você se sente que é parte de um todo? Então, quando você está em silêncio, quando você está refletindo, você se sente parte de um todo, você se sente integrado no meio em que você está, você se sente integrado com a natureza, com as forças da natureza, em equilíbrio com tudo que acontece. Como que é isso para você? E como que você sente o todo dentro de você? Também tem isso, né? A gente se sentir parte também da natureza, a gente sentir sensações quando muda o ciclo lunar. A mulher sente mais isso, né? A mulher tem isso mais desperto. Agora, quando você tá num ambiente assim muito em contato com a natureza, você sente um efeito diferente em você quando você tá numa praia, numa cachoeira, ou curtindo, né, uma noite enluarada. Você sente que você faz parte de um sistema, que aquilo ali tudo também tá dentro de você, que traz estímulos para você. Conexão com os animais. Outra pergunta: o que te inspira profundamente? Também tem muito a ver com isso, né? Com a nossa integração. E a pergunta mais difícil: toda vez que a gente participa de um treinamento, de um curso de autoconhecimento, essa pergunta é feita. Parece que ela é tão simples, mas quando ela vem com essas condições que eu vou passar para você, a gente falta palavras. Então vamos lá. Tirando o seu nome, a sua profissão, o seu corpo e a sua genealogia, seus ancestrais, quem é você? Você consegue se definir? Qual é a sua essência? Quem é você? Essa é a pergunta-chave para despertar esse chakra. Boa noite, Tatá. Então, essa é a pergunta-chave. Anotem aí, essa live vai ficar gravada. É importante a gente exercitar sempre isso, porque isso traz um grau de consciência pra gente, principalmente para atingir o objetivo que eu trouxe para a live, né? Que seria a expansão da consciência. E aí a gente vai se observar, claro, a gente veio falando de todos os chakras até aqui. Eu fui ensinando técnicas para alinhar os chakras, coisas que a gente pode fazer para se manter em equilíbrio com eles harmonizados. E agora a gente chegou no topo, no último chakra. Boa noite, Tatá. Então, se a gente consegue chegar, trazer, né, a nossa presença nesse último chakra, estiver equilibrado todos os outros, quer dizer assim, que a gente alcançou a iluminação, né? Claro que não. Claro que não. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui, a gente vai estar sempre suscetível a ter oscilações, desequilíbrios,
Só que com esses treinamentos, com essas práticas que a gente vem aprendendo, boa noite, bem-vindo, a gente consegue voltar ao eixo com mais facilidade, né? Isso reduz a nossa ansiedade, nosso sentimento de medo, de angústia, todas aquelas propensões que a gente foi tratando em cada chakra. Então a gente consegue retomar o nosso equilíbrio, voltar para o nosso eixo. Mas a gente sempre vai precisar fazer isso. Boa noite, Angélica. Então, quais seriam os tratamentos assim que estão aí ao alcance de cada um? Primeiro, a cor, né? Eu sempre venho com a cor. A cor desse chakra é o branco ou violeta. E ele está associado, né, à flor de lótus de 1000 pétalas. Então, por isso, ele está associado justamente a essa energia de transmutação. O branco é a cor que tem aquela vibração neutra, em que o que acontece ao nosso redor e tal, nada, aqui não tem nenhum estímulo, eu tô totalmente pura, que é minha essência, é o branco. Essa é a vibração da cor branca. E o violeta é a vibração da transmutação. Eu sou capaz de ter acesso a uma energia negativa e transmutar em positiva. Ou seja, fazer sempre um trabalho interno, meu diálogo interno, para tudo que acontecer, eu buscar sempre o lado positivo daquela situação, daquele acontecimento. Tirar sempre proveito de tudo. Então, as cores para a gente se trabalhar seria o branco e o violeta. Pode ser na roupa, pode ser na iluminação da casa, pode ser em objetos, pode ser em acessórios. Sempre ter contato com essas cores. E quando a gente for falar da meditação, eu vou falar um pouquinho também sobre trazer essa cor para você, para sua presença. Boa noite, Lidinês, bem-vinda. Alimentos, sempre falamos dos alimentos. Aqui seriam os alimentos do complexo B, da vitamina do complexo B e ricos em flavonoides. Se a gente for parar para olhar no complexo B, que são tantas, né? B2, B3, B6, B7, B9, B12, são tantos alimentos que estão ali, tem tudo, gente. Tem proteínas, tem folhas verdes, tem proteína animal, tem grãos, tem cereais, tem tudo nesse grupo. E flavonoides, muitas frutas, normalmente as frutas que tem mais a cor vermelha, ou então é uma cor mais roxeada da uva, né? Uva, amora, morango, todas essas frutas que são justamente rico em complexo B, é a maior fonte de energia para nós. A gente estaria conectado com a fonte. Bem-vindo, Laura, boa noite. E o flavonoide seria combatendo os radicais livres, né? Trazendo para nós mais longevidade até, né? E trazendo, além de trabalhar melhor nossa fonte de energia, manter a gente desperto. Os cristais seriam também dessas cores. Ametista, que seria essa roxinha aqui, tem também nesse formato assim de drusa, né, mais bruta. A gente tem vários. Opala, que é tipo um cristal branco e meio furta-cor. Ele é mais difícil de encontrar, mas tem também esses cristais transparentes, né, o quartzo transparente, branquinho, que também tem as cores necessárias e traz energia para esse chakra, para esse tipo de alinhamento. Você pode utilizar também em acessórios, na casa, na decoração. Tem gente que coloca até na água. Eu conheço muitas pessoas que tomam água solarizada e com cristais e sentem o efeito, a harmonização. E vamos para as afirmações agora. Então, a gente já aprendeu quais são os pontos de bloqueio e desbloqueio do chakra, quais são as perguntinhas que a gente pode fazer para ver se realmente a gente está conseguindo manter o chakra harmonizado. E agora tem algumas afirmações que a gente pode usar diariamente para ativar esse chakra, para despertar a gente, e principalmente no momento que for fazer alguma meditação. Então, a primeira seria: eu honro o divino que há em mim.
Então é justamente aquilo que eu falei, né? Lá da minha iniciação na meditação, né? Tudo é Deus, tudo é amor. Sentir energia cósmica sobre mim. Então todos nós temos dentro de nós uma partículazinha do Criador, da nossa fonte de energia. A partir do momento que a gente consegue se conectar com ela, ativá-la na gente, a gente repete essa afirmação: eu honro o divino que há em mim. Segundo, sou grato pela vida e pela consciência. Esse chakra também quer dizer sobre a nossa abertura mental, abertura para a sabedoria, para a nossa consciência, consciência do todo. Terceiro, estou plenamente consciente do meu papel neste mundo. Tem a ver com aquela pergunta que eu fiz antes, que eu falei que é bem difícil de responder. Quando você não pode falar, se descrever como você enquanto profissional. Quem sou eu? Minha profissão, filha de... falar um pouco sobre os nossos pais. Quem é você em essência? Quem é? Então, você está plenamente consciente de quem é você nesse mundo? Qual que é seu papel aqui nesse mundo? Essa é a afirmação que você pode fazer quando você chegar a essa resposta. Ou, gente, a gente talvez nunca chegue na resposta mesmo, ou nunca se dê satisfeito por ela, né? Porque, de uma certa forma, isso também é dinâmico. A gente não nasce com um propósito só, né? Mas esse propósito ele vai estar sempre ligando a gente um caminho ao outro. No fundo, nós estamos aqui sim para ajudar uns aos outros, para se desenvolver, né? Para a gente evoluir enquanto espíritos que somos. Então, à medida que a gente vai tomando consciência disso, da grandeza disso, a gente vai aspirar novos propósitos, né? Mas todos vão estar alinhados com a sua essência, com aquilo que você é, quais são os seus valores na sua vida, certo? Olá, Dai, boa noite, bem-vinda. Estamos terminando, depois vocês assistem a gravação. E vamos para a última afirmação. Eu sou um com tudo no universo. Então é isso, despertar que nós fazemos parte de um todo. Quando o todo está em equilíbrio, eu estou em equilíbrio. Quando existe uma desarmonia, né, uma vibração, eu estou suscetível a isso também. Então, nós somos parte de um todo. E ter consciência disso. E qual que é meu papel em harmonizar esse todo? O que eu estou levando para o mundo? Hoje em dia se fala muito na ecologia. É uma preocupação que a gente tem que ter de não jogar lixo, de preservar o planeta, de ser sustentável. Mas e os nossos pensamentos? A vibração que eu emito na Terra, aquilo que eu tô vibrando, eu tô atraindo mais para mim. Se eu canalizar tudo nisso, se eu estiver nutrindo esse tipo de pensamento, de sentimento dentro de mim, eu tô trazendo mais disso para mim. Eu tô aumentando essa frequência no mundo, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Que tipo de energia eu estou emanando? Que tipo de energia que eu estou recebendo, né? No fundo, nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Não é culpa, é responsabilidade. No fundo, tudo que acontece, a responsabilidade é nossa. A gente vibrou naquela frequência e a gente atraiu pra gente. Boa noite, linda. Obrigada. Palavras ótimas. Então, essas afirmações trazem isso para a nossa consciência, né? Então, gente, sobre a meditação, primeiro, a gente trabalhou aqui o que tem de principal dos elementos desse chakra e principalmente as cores e os cristais, né? O branco, o violeta. Então, para fazer uma meditação, para ajudar a alinhar esse chakra e despertar nossa consciência, você vai escolher uma posição confortável, um local tranquilo, mesmo que você fique ali 3 minutos, 10 minutos, essa prática já vai valer a pena. Quando a gente faz uma meditação, exatamente isso, né?
Deve estar falando sobre emanar energia e atrair mais dela pra gente. É isso, é exatamente assim. Muitas vezes a gente não tem consciência e o nosso trabalho aqui com chakras é isso. O universo escuta e devolve, exatamente. Então, voltando à meditação, gente, você vai escolher um lugar tranquilo, vai sentar de forma confortável, de preferência sentado com a coluna ereta. E vai fazer as respirações bem profundas. Como eu falo, a respiração para te colocar num estado meditativo, ela não vem aqui até no peito, ela vem aqui na barriga. Então, você tem que sentir teu abdômen expandindo e contraindo. Essa é a respiração correta para te colocar num estado meditativo. E aí você vai fazer as contagens. Por exemplo, não sei qual que é a sua capacidade respiratória, mas normalmente a gente conta 4 segundos inspirando, 4 retendo e 4 exalando. Segura 4 segundos, inala 4, prende 4, exala em 4 e aí vai. Mas se você se sentir mais confortável fazendo com 3 segundos, tudo bem também. Tem que ser algo confortável para você. Então, vai fazer essa respiração bem profunda, vai fechar seus olhos e vai colocar toda a sua atenção no topo da sua cabeça, aqui em cima, e você vai visualizar essa cor branca, violeta, a que tiver mais significado para você, expandindo do topo da tua cabeça, te conectando até ao céu, apontando em direção ao sol. Então, você com os olhos fechados, tendo essa visualização, você passa a sentir essa cor tomando conta de você. Você já não está mais enxergando o violeta. Você é o próprio violeta. Mantenha a sua respiração, a concentração na respiração e faça as afirmações. Eu honro o divino que há em mim. Eu sou parte do todo. Eu me sinto parte do todo. E faça isso pelo tempo que você conseguir meditar. Isso vai ajudar muito a alinhar esse chakra. E com certeza, quando a gente sai de uma meditação, a gente sai com a mente mais silenciosa. Alguns pensamentos vêm atrapalhar e você se torna espectador. Você é espectador de si mesmo. Apenas observa. Volta o controle para a respiração. Veio uma outra coisa te incomodar, te atrapalhar? Foca na respiração. Sinta-se parte do todo. Boa noite, Ícaro. Então agora, já falamos sobre todos os pontos desse chakra, eu vou fazer a antecipação que eu prometi para vocês. Hoje é a última live do ano. A gente fez uma sequência aí de lives falando sobre chakras. Antes a gente teve várias sobre aromaterapia. E eu prometi que em janeiro eu teria novidades. Então, o que vai acontecer? A partir de amanhã eu vou começar a colocar algumas perguntas, algumas pesquisas no meu perfil, nos stories, para vocês responderem. Porque eu tô tendo muita solicitação de sinergia. Então, eu vou pegar quais são os pontos chaves. Muita gente está me pedindo para insônia, para moderação de apetite e para ansiedade. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês e saber quais são os sintomas que estão mais constantes para eu criar sinergias específicas e colocar disponível para vocês. Essa é a primeira parte da surpresa. Agora, a segunda, eu disse que vai ter um lançamento, né? Então, no mês de janeiro, anotem na agenda, aguardem essa data aí. Do dia 18 ao dia 24, eu vou fazer para vocês um treinamento online gratuito. Eu vou trazer para vocês várias técnicas, exercícios, para vocês se energizarem, começarem um ano de 2022 energizado. Esse treinamento ainda tá sendo elaborado, tá? Eu já tenho uma grade pronta, mas tudo vai depender das respostas também dessas pesquisas. Mas ele já tem um nome e vai se chamar Se Joga em 2022. Então vai ser um treinamento de 7 dias. E depois, no último dia, eu vou abrir as vagas
para o meu curso, meu treinamento Terapeuta de Si Mesmo. Então, nele eu vou trazer várias técnicas para você se cuidar, para você da sua casa preparar também as suas sinergias, alguns produtos que podem te ajudar no dia a dia, além de te passar várias técnicas. Meditação, para quem nunca fez, né? Então vai ter assim uma iniciação mesmo para meditação, alguns asanas de yoga para trabalhar como um todo, tá? Todas as queixas principais dessas mulheres que me seguem, que eu estou catalogando, vai ter um treinamento para você se cuidar. Então vai ser tipo assim, um pronto socorro energético. Você vai ter ao seu alcance, você poder fazer na sua casa com a minha orientação. Então, eu vou lançar isso no dia 24 de janeiro. E antes disso, vocês vão ter um treinamento também gratuito para vocês começarem o ano assim, com toda energia. Vai ser o Se Joga. Então, é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tô vendo que o pessoal comentou sobre as coisas que eu falei, mas dúvida não, né? Então, acompanhem aí as minhas lives do ano que vem, respondam as minhas pesquisas, porque os temas vão surgir daí. Muito obrigada, Ana Lu, pela presença, pelos coraçõezinhos. Então, a gente volta às lives em janeiro. Enquanto isso, a gente se encontra nos stories para vocês me ajudarem a terminar a elaboração desses produtos. Obrigada, Dai. A live vai ficar gravada para vocês. Muito obrigada, boa noite. Namastê.